Fala aí, seus peixão, beleza? Estamos aqui para trazer um vídeo. Daqui a pouco começa o 9h30 na ideia, meu irmão. Deus me livre. Jesus Cristo. A emoção está tomando conta do meu ser, mas quero comentar aí uma notícia que saiu agora na tarde, tá? Que fiz aqui a minha pequena apuração para ver e tal. E saiu uma notícia, né, de que o Santos verificou a situação do Bruno Henrique lá no Flamengo, né, demonstrou interesse, né, e a gente vai traçar a corrente dessa informação, né. A sondagem do Santos começou aqui com o paparazzo rubro-negro, tá? Que tem muita informação do Flamengo e tal, né. E aqui eu vou trazer primeiro a informação. Como informou o paparazzo rubro-negro, Bruno Henrique despertou interesse do Santos. Fonte ligada ao atacante revelou que o integrante da diretoria santista perguntou sobre a proposta do Atlético Mineiro, se era verídica, e os empresários do jogador afirmaram que não chegou nada do clube mineiro. Ainda sobre esse interesse, o jogador avisou que está feliz no Flamengo e deseja cumprir o seu contrato. Aí, cara, fui ver, bom, quem mais trouxe essa informação? E a informação veio da Raíssa Simplício lá do Gol.com, que é o site que eu gosto bastante, tá? Pego muitas informações lá pra fazer mercadinho da bola no Futirinhas e tal. É um site que eu já trabalhei em parceria já no passado, já fiz trampos lá. E a Raíssa Simplício, assim, ela é muito benquista ali no Flamengo e na mídia, a carioca, tá? Então quando a informação vem dela, você pode confiar que ela é quente. Raíssa Simplício soltou o seguinte: o Santos fez uma sondagem por Bruno Henrique. O contato foi bem inicial e não teve nenhum avanço até o momento. Staff de Bruno Henrique avisou que o jogador está feliz no rubro-negro, né? A informação inicial foi do paparazzo rubro-negro e eu consegui confirmar, né? Segundo a própria Raíssa Simplício. Aí a gente vai conversar sobre essa... Por que eu resolvi fazer esse vídeo, né? Porque assim, quase uma não notícia, né, cara? Porque rumor e sondagem é normal, tá bom? Como o Rodolfo falou no último vídeo, assim, a gente conversa sobre as pautas do que pode falar e tal. E quando vem uma informação de alguém que é robusto, tal, que trabalha num veículo grande, numa grande mídia e tal, a gente tende a fazer e trazer informação pra gente conversar sobre a possibilidade, lógico, né? Então, assim, só quando é só rumor, um tuiteiro solta, não é nem contra o paparazzo rubro-negro, tá? Tem nada a ver isso. Até trago no Futirinhas, eventualmente, quando os canais... Tem alguns canais que realmente têm informações. E com relação ao paparazzo rubro-negro, ele tem informações, sim, do Flamengo. Não acerta todas, porque afinal são rumores, tá? E às vezes o rumor ele não se transforma em realidade. Mas o motivo de eu fazer esse vídeo é... Eu acho que o Santos, ele tá atirando muito pra todo lado. Óbvio que uma consulta é diferente de vamos contratar o jogador, tá? E eu dei esse exemplo recentemente quando eu falei do caso William Arão. E o próprio Mussetti falou sobre isso, né? Que o William Arão era um nome numa lista de jogadores que o Santos estava monitorando. Não era um nome que o Santos ia contratar. Então quando você tá monitorando um jogador... Obviamente você vai saber a situação dele, porque se ele viria, né, como é que tá a situação dele atual, se ele tá feliz com o contrato dele. Isso tudo faz parte do trivial para você contratar um jogador, né? Você entra em contato com o staff dele, pergunta sobre a situação dele, como é que tá ele aí no clube? Ele tá bem, ele tá feliz, ele gostaria de trocar de clube, como é que tá a situação? E dependendo dessas respostas, o clube parte atrás, tá? O ponto aqui de eu falar, o Santos tá atirando pra todo lado, é um negócio assim, eu acho que o Santos tem que ter uma linha muito assertiva de contratações que tem que fazer. Por exemplo, obviamente que o Bruno Henrique, se fosse contratado pro Santos, seria um grande reforço, porque é um grande jogador, né? Eu acho que ele já tá com uma idade avançada, ele tá com 34 anos de idade, tá? Mas ainda é muito bom jogador, fez 2 gols na final da Supercopa, aí abrindo a temporada do futebol brasileiro. Obviamente o ponto aqui é o talento do Bruno Henrique. Ele já jogou no Santos, cara, a gente sabe como ele joga, ele é bom jogador, tá? Não é esse o ponto. E óbvio, se o Santos contratasse, é um jogador que vem com o status de ser titular do time. Só que a gente tem que olhar para as carências do time, né? Você olha para o que o Santos precisa. O Bruno Henrique, hoje, com todo respeito ao grande jogador que ele viria para ser titular do Santos, obviamente. Ele viria para resolver um problema? Ele viria para ser o titular absoluto? Ou ele brigaria por posição também, como é o caso do Flamengo?
Tá? Óbvio que hoje o Bruno Henrique é titular, o Felipe Luiz arrumou o time, nem cabe a mim ficar explicando aqui tática do Flamengo. O Felipe Luiz arrumou o time com o Bruno Henrique ali fazendo uma função de camisa 9, deu muito certo, mas assim, o Santos, olhando para a camisa 9, o Santos tem 3 jogadores, Chiquinho Soares, David Washington e Luca Meireles. Aí você olha pro lado esquerdo, tem o Guilherme que tá com 7 gols em 6 partidas, o Soteldo, que também é uma alternativa, contratou o Barreal, trouxe o Gabriel Veron, que joga do lado direito, mas também joga do lado esquerdo, né? Aí tem do lado direito o Bom Tempo. O Bruno Henrique não joga do lado direito. Vai trazer o Bruno Henrique, vai trazer um jogador assim, que mais um pra inflar uma posição que não tem uma carência? Entende? Então assim, não é interessante. Obviamente que a gente tá partindo só do ponto da informação. Não quer dizer que o Santos vai lá fazer a contratação. Mas se vai tirar informação é porque o clube detectou que ali existe uma possibilidade de um jogador chegar, tá? Então assim, é uma posição carente, e como eu tô falando do Bruno Henrique especificamente, é porque tem informação do Bruno Henrique, tá? Mas poderia ser outro jogador pra posição, sabe? Você vai trazer algum cara pro lado esquerdo pra ser titular, vai tirar o Guilherme, que hoje é o titular? Eu nem acho, eu já falei, cara, o Guilherme pra mim é um bom jogador, ele pode agregar muito, tá muito bem, hoje não tem por que tirá-lo, tá? Até acho que tá à frente do Soteldo, embora nos jogos com o Soteldo o Guilherme rendeu melhor, tá bom? Jogando junto com ele. Mas o ponto aqui hoje o Guilherme é titular da posição. Você vai trazer alguém que é um pilar da posição pro Guilherme ser reserva? Aí tudo bem. Embora eu acho que não precise trazer. Eu olharia para outra ponta, pro lado direito, que aí eu vejo como uma carência. O Santos tem olhado muito pro lado esquerdo e não olhado tanto pro lado direito. Você vai trazer um cara que vai ser um pilar da posição do lado esquerdo? Aí eu até entendo que vai fazer uma contratação. Só que não é o caso, né? O Bruno Henrique hoje, óbvio que ele chega com o status titular, mas os últimos anos de carreira dele mostrou ele brigando por posição também, sabe? E é já um cara de idade avançada. Então assim, a gente vai atrás de mais um cara com mais de 30 anos. O Santos precisa mesclar esse elenco. O Santos precisa rejuvenescer. Tem muitos jogadores com mais de 30 anos no time. Então você não pode ficar inflando com jogadores de 30 a mais, porque uma hora a conta chega. E você vai fazendo contratações de jogadores que têm contratos longos. Por exemplo, o Bruno Henrique, quando ele assinou a renovação com o Flamengo, ele assinou uma renovação de 3 temporadas. Se você tirar o Bruno Henrique do Flamengo, que foi o caso de uma tentativa do Galo lá no passado desse ano, né, no começo do ano agora, era pra fazer 4 anos de contrato. Você dá 4 anos de contrato pra um cara de 34 anos, é porque você tá colocando que ele vai jogar ali até os 38. Você não vai tirar ele facilmente depois. Então assim, não acho que é uma tentativa válida, tá? Jogador de 30 a mais com um contrato longo. Você pode ser quando é um cara muito fora da curva, que é o caso do Neymar. Aí vale a pena porque é o Neymar, cara. Ele muda tudo. Ele não muda só o aspecto técnico, ele muda o aspecto midiático, de atenção, de audiência, de marketing. Aí vale a pena fazer uma contratação de tentar um contrato mais longo possível com um atleta desse, porque ele é muito fora da curva. Qualquer outro atleta, ele precisa só passar pelo aspecto técnico. Porque, com todo respeito a qualquer atleta hoje no futebol brasileiro, nenhum chega nem perto da unha do tamanho de mídia que o Neymar vai gerar. Nenhum. Pode ser um grande jogador, mas nenhum vai trazer esse aspecto de mídia. Para o Santos balançar a mídia para um jogador que joga nessa função, teria que contratar um outro fenômeno. Entende? De mídia, tá? Não tô falando de talento. Por exemplo, só vou chutar o nome, tô falando que tem que ser. O Salah, do lado direito, ele é um grande jogador. Obviamente que se ele viesse pro futebol brasileiro, vou nem colocar o Santos na situação, porque não vai acontecer, tá? Tô colocando um cara bem diferente porque não vai acontecer e ninguém vai falar nada. Mas assim, é um cara que joga do lado direito, que é uma carência do Santos, por exemplo. Mas e vindo pra qualquer clube do futebol brasileiro, ele vai movimentar a mídia? Vai. Ele vai trazer audiência? Vai. Mas não é a mesma audiência do Neymar, entende? O impacto midiático é diferente. 3 jogadores hoje têm um impacto midiático muito fora da curva. O Neymar, o Cristiano e o Messi. Talvez o Mbappé. Os outros todos, eles estão abaixo midiaticamente falando, porque as pessoas confundem muito. Quando eu cito aqui, né, a pessoa, mas tá comparando o Neymar com o Messi. Não, tô falando do aspecto de mídia, cara, movimentar mídia. Do jeito que o Messi movimentou a mídia para MLS, o Cristiano e o Neymar para Arábia Saudita para atrair atenção, o Neymar de volta ao Brasil também atrai uma mídia. Não à toa que todo mundo vai cobrir o jogo do Santos contra o Botafogo de Ribeirão Preto na Vila Belmiro. Todo mundo adequou seus horários, todo mundo pediu pro Santos jogar um pouco mais tarde para passar no maior, né, possível quantidade de canais para que todo mundo acompanhe. Isso é um fenômeno de mídia. Entende? Então assim, o Bruno Henrique, esse cara? Não é. O Bruno Henrique é um cara que vai dar um retorno técnico
De curto, médio e longo prazo? Curto prazo vai dar. Médio eu já não sei, longo prazo com certeza não. Só se o cara for muito tipo Hulk, que com 38 para 39 anos tá jogando no fino da bola ainda. Qual outro jogador está assim nessa idade? Entende? É muito esse tipo de análise tem que ser feita. Quando eu falo que o Santos tá tirando pra todo lado, tá tirando muito pra mídia, assim, ó. Tipo, olha esse cara, cara diferente, tal. Tenta ser mais assertivo. Tenta ir pra posição carente. Bom, a gente precisa de um ponta-direita titular absoluto. Se não for esse ponta-direita titular absoluto, meia-direita titular absoluto, vamos ficar com um bom tempo o Gabriel Veron. Não vamos contratar. Né? A gente precisa de um volante pra ser o cara, tipo Paredes, que já foi descartado porque vai cumprir o contrato na Roma. Aí sim, aí eu concordo totalmente. Porque você vai movimentar a mídia, né, de alguma maneira, mas pouco, nada perto do impacto do Neymar, nada. Mas vai movimentar um pouco a mídia e vai mudar o aspecto técnico. Vai vir um cara que é um pilar da posição, que vai ser titular absoluto, titular do time pros próximos anos, é um cara que vai dar o retorno técnico curto, médio e longo prazo. Porque você pode fazer um contrato de 3, 4 anos com um jogador de 30 anos. Porque quando acabar o contrato dele, vai ter 34. Agora, você pega um jogador de 34 para 35 anos e faz um contrato de 4 anos, você sabe que vai dar ruim. Lembra do Leandro Donizete? Ele veio com 34 anos. O Dorival Júnior deu um contrato de 4 temporadas para ele no Santos. Ele jogou? O que aconteceu? Entendeu? Foi curtíssimo prazo, nem rendeu o suficiente e foi um peso pro Santos depois. Então tem que ser mais assertivo e tem que ser mais analista na hora de fazer uma contratação. É um pilar da posição? Ok. Qual a idade dele, quanto ele custa, quanto ele vai custar no médio e longo prazo. A gente não é uma SAF, a gente não tem um dinheiro sobrando e tal. Né? A gente tem que saber usar o dinheiro que entra no clube. Tá entrando dinheiro? Ok. Mas saber usar. Não sair contratando jogador ao a esmo só porque acha legal, porque o cara é bom de bola e vai ser legal pra jogar com o Neymar. A gente tem que pensar com o Neymar. Lógico, falei o melhor time possível pra ele, mas tem que pensar no depois dele também, porque uma hora ele vai sair. E eu não tô nem falando daqui 6 meses, daqui 5 meses, quando acabar esse contrato dele. Tô falando até um aspecto depois da Copa do Mundo. Porque a gente tá 1 ano e meio da Copa. Você traz o Bruno Henrique, por exemplo, um jogador de 34 mais. Vem, ele joga esse primeiro ano. Aí ele joga mal, joga o segundo. No terceiro já passa a não fazer tão parte do elenco, já ficando vai ficando mais velho, vai ficando mais difícil. Pato Sanches, lembra? Foi ficando mais velho, machucado, não conseguiu jogar mais. Então tem que ser um pouco mais pé no chão na hora de fazer uma contratação. Sair contratando e sondando o jogador só para se mostrar no mercado não precisa mais. O Santos já mostrou que tá no mercado, o Santos já contratou vários jogadores. O Santos trouxe o Neymar, gente. É a contratação da temporada, mano. Ninguém vai chegar perto das contratações. Ninguém, por mais que gaste. Porque o impacto é diferente. Então assim, já fez a contratação, já tá no mercado, já tá sendo visto. Não precisa. Vai atrás de nomes certeiros para as posições que são carentes. Zagueiro do lado direito, um volante ou 2 volantes e um meia direita, ponta direita. Esses são os nomes, essas são as posições que o Santos é carente. O Bruno Henrique não se encaixa em nenhuma delas. Entendeu? Então esse é o meu ponto. Baita jogador? Sim. O Santos precisa? Não. E ele também não quer sair, tá? Eu só quis fazer esse vídeo para fazer uma reflexão sobre o Santos no mercado. Tá foi bem nas contratações, a maioria delas, contratou nomes bons, jogadores que precisam se afirmar na carreira, que é o caso do Barreal e caso do Gabriel Veron, que são jogadores muito talentosos, mas que não vivem bom momento. Acho que é uma contratação assertiva, não fui muito a favor da do Tassiano, mas a do Tiquinho foi muito boa, embora num primeiro momento eu não teria colocado ele numa lista, porque eu fui muito para lado da juventude, mas o Tiquinho no jogo aí contra o São Paulo calou minha boca e tá tudo certo, é assim que tem que ser mesmo. Mas trouxe o David Washington, que era o nome que tava na minha lista lá quando eu fiz. Então assim, já tá contratando bem, não precisa atirar pra todo lado. É só isso, tá? Deixa sua opinião nos comentários, vira membro aí do canal. Mais tarde no pós-jogo estaremos juntos novamente pra repercutir o jogo da reestreia do Neymar com a camisa do Santos, tá bom? Um beijo pra todo mundo, até a próxima e já já. Até já já.